Seja muito bem-vindo. Faça a inscrição, por favor, e acompanha comigo um tema que desperta paixões, ódios e muita irresponsabilidade. Você acha imóvel um bom investimento? O que você presume que 99% dos brasileiros vão responder frente a essa pergunta? Que sim. Pois bem, jamais foi. Então, eu não vou ficar fazendo tabela e tal, mas eu quero aqui te dar uma linha de raciocínio para você tomar uma decisão mais qualitativa e nós vamos começar fazendo um exercício. Hoje, nas grandes cidades e também nas médias cidades, para você comprar um imóvel, você médico, né, você arquiteto, engenheiro, advogado e tal, quanto que você vai gastar hoje para comprar um imóvel bom, né? Algo em torno de 1,5 milhão? Vamos trabalhar com a cifra de 1,5 milhão, tá? Que, tirando aí São Paulo e Rio, que eu acho ainda que você consegue comprar um bom imóvel, né, nessas localidades, mas em qualquer lugar do país, 1,5 milhão você vai comprar um imóvel considerado muito bom, perfeito? E você vai avaliar, antes da aquisição desse imóvel, o aluguel, né, do imóvel, semelhante, análogo, ou o próprio imóvel que você quer comprar. Quanto é o aluguel naquela localidade, naquele bairro ou naquele condomínio? E aí você vai tomar a sua decisão. Por quê? As pessoas, elas compram um imóvel pensando no seguinte: primeiro, raramente se compra um imóvel à vista no Brasil. Isso é raríssimo. Isso é muito raro, né? Sem ser comercial, é quase impossível você ver isso. Primeira questão. Segundo, por não comprar à vista, evidentemente você vai ter custo de juros, custo de abertura de crédito, IOF, que acabou de aumentar vertiginosamente nesse governo, escritura, averbação de matrícula e, dependendo do imóvel que você comprou aí, corretagem. Então, assim, se você comprar hoje um imóvel de 1,5 milhão à vista e sem pagar a corretagem, você vai gastar 90 mil reais a mais com escritura, matrícula e ITBI, tá? 6% é uma regra, é um parâmetro. Tem cidade que é um pouquinho menos, tem cidade que vai pagar mais, tá? 6% é o custo do comprador de natureza tributária, de natureza registral, de natureza burocrática brasileira, que você vai ter na compra do imóvel. Então, esse imóvel já foi para 1,590 mil reais. Esse é o teu desembolso. Nós estamos fazendo um exercício aqui, partindo do pressuposto que você comprou esse imóvel à vista. Porque se ele for a juros, aí 1,5 milhão vira 3, vira 4 facilmente, com a Selic nas alturas, conforme ela está hoje no Brasil. Perfeito? Então, esse é o ponto. Você hoje, investindo esse capital de 1,590 milhão, você com muita facilidade vai ganhar 15.900 reais por mês, que é 1% desse capital. Você com muita facilidade, sem fazer força, tá? Você tem isso tanto com renda mensal, quanto com a capitalização do produto investido ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Você consegue fazer um investimento com esse valor para ter a renda mensal para pagar esse aluguel e te sobrar dinheiro, porque eu acho, né? Se você não quiser morar num castelo com 16 mil reais arredondando aqui, dá para você pagar um excelente aluguel em qualquer lugar desse país. Perfeito? Se você acha que não dá, comenta aqui embaixo, mas eu tenho certeza que você consegue morar bem em qualquer capital do país, mais ainda no interior de qualquer estado brasileiro. E você tem ainda o seu capital preservado e total liquidez. O que é liquidez? É a capacidade que você tem de fazer um ativo virar dinheiro, né? Então eu tenho aqui um imóvel, eu tenho essa casa. Quanto que essa casa custa, né? Quanto que ela vale hoje no mercado? 1,5 milhão. Eu tenho 1,5 milhão amanhã cedo, se eu quiser na mão, por causa desse dinheiro da casa? Eu não tenho. Agora, se esse dinheiro tiver no investimento, a depender da qualidade, né, do investimento, você tem para amanhã cedo, entende? Então vamos dar um exemplo aqui de fundos imobiliários. Hoje, se você listar ali, né, num site específico ou numa casa de análise
fundos imobiliários que pagam mais de 1% ao mês. Tem mais de 50. Você pode escolher, tá? Tem garantia que esse fundo não vai cair? Não tem garantia nenhuma, meu caro. E assim como não tem garantia que essa casa não vai precisar de uma reforma daqui a 5 anos que você vai gastar 200 mil na reforma. Né? Na verdade, é quase uma regra. Porque as pessoas, como que elas pensam? Elas pensam assim, eu vou comprar uma casa que quem casa quer casa e quem compra terra não erra. Né? São dois ditados que têm aí centenas de anos. Tudo bem, não tem como discordar. Agora, também é uma certeza o custo dessa casa. Porque quando você aluga, o tipo de reforma estrutural é custo do locador e não do locatário, que é você. E aí você se livra desse custo. Então é o seguinte, vamos fazer um exercício agora de dinheiro. Você colocou esse 1.590.000, vamos colocar 1.600.000 para ficar fácil, aqui num fundo imobiliário, tá? Se você quiser comprar um CDB de 120% do CDI hoje, né? 120% do CDI, vamos fazer a conta agora para ver quanto que dá? Hoje está 15%, certo? A Selic. E aí a gente faz 120%, dá 18%. Você vai ganhar 18%, ou seja, é mais de 1% ao mês. Então, se você não precisa desse dinheiro, você vai rentabilizar 18% ao mês, não, desculpa, 18% ao ano, tá bom? Você vai rentabilizar mais do que no fundo imobiliário, que é 1% ao mês, 12 ao ano, perfeito? A diferença é que um é isento e não tributável e o outro se tributa. Aí depois a gente tem que fazer cálculo sobre isso. Se vocês quiserem esse cálculo, é só pedir que eu faça um vídeo só desse demonstrativo. Mas agora vamos lá. Supondo que você investiu esse dinheiro em um fundo imobiliário e tem 16 mil por mês e consegue gastar apenas 10 para morar. Tá? Vai te sobrar 6. O que você vai fazer com esses 6? Recapitalizar nesse fundo. Então, todo mês você vai comprar mais 6 mil de cotas, mais 6 mil de cotas. E se você fizer um contrato de aluguel de 60 meses, você vai fazer 60 vezes 6 mil no primeiro, mas não é 6 mil só, porque no segundo você já tem esses 6 mil a mais, e no terceiro você já tem 12 mil a mais, e no quarto, e no quinto, e o progresso chegou, meu caro. Dentro de 60 meses, nós teremos aí num cálculo bem fraco, 360 mil reais a mais, sem contar juros e dividendos recebido dessa cota que vai aumentar. Consegue entender quando eu falo que vai aumentar? Vou ser prático. Você tem 1.600.000 no fundo. Ele está te pagando 16. Desses 16, você só vai pegar 10. 6 você vai recomprar a própria cota do fundo. E todo mês você vai comprar. Então, você tinha 1.600.000, porque no mês que vem você vai ter 1.606.000. E aí você vai receber dividendos de 1.606.000. E aí você vai comprar a diferença de 10 para cima, que não vai ser mais só 6, vai ser mais porque você comprou mais cotas. Isso se chama teoria da bola de neve e você está ficando rico e não está percebendo porque você deixou de comprar um imóvel. Olha que legal, né? Se você pegar um imóvel que você comprou no começo dos anos 2000 e pegar quanto que ele valorizou até agora e pegar uma Petrobras da vida. Você tem noção quanto que a Petrobras valorizou nesses últimos 25 anos? Você tem ideia ou não? 8.000%. Vale 7.000%. Nenhum imóvel valorizou isso, exceto uma exceção, né? Exceto uma exceção para ter um pleonasmo bem legal aqui, que, por exemplo, você tem um imóvel que abriu um shopping do lado, ou que abriu um bairro excelente, ou um empreendimento fenomenal. Mas é raríssimo isso acontecer. Você entendeu? Outro exemplo, para não ficar muito grande o vídeo, que a gente já está aqui, né, passando 5 minutos, é o seguinte. Você compra um CDB de 1,5 milhão de 120% do CDI, tá bom? E aí você vai fazer o exercício aí na calculadora, quanto que isso vai dar em 60 meses? Vai dar uma fortuna, vai dar mais que o fundo imobiliário. Entende? Então, nunca compensou comprar imóvel. As pessoas tendem a pensar o seguinte, eu tenho um imóvel, e quando você compra financiado, aí já era. Tá? A chance de você empatar ou tomar prejuízo é muito grande. É muito grande, exceto se você tem algum subsídio, né? Você é funcionário público e tem alguma relação diferente com o banco, ou você faz parte daquela cota ali do Minha Casa Minha Vida,
ou você tem uma relação diferente com o banco, porque você é advogado e tem lá esse vínculo diferente, ou porque você é médico, ou porque o CREA, você sendo engenheiro, te dá um benefício. Enfim, você tem ali algo que seja específico da sua condição. Porque, via de regra, é prejuízo. Sempre foi. Sempre foi, tá? Tem muita gente que debate sobre isso. Se você escrever aí, né? Compensa comprar ou alugar? Vai vir 1 milhão de vídeos para você entender o que é melhor. Mas na prática, e eu quis ser bastante sucinto, não compensa. Não compensa. A casa que você mora hoje vale quanto? Entra depois numa análise e coloca lá. Porque se você tem um fluxo de caixa que compreende o pagamento de um aluguel de 3, 5, 10, 30 mil reais, sem ainda precisar desse dinheiro do investimento, meu caro, esse é o caminho para ser multimilionário, porque 1,5 milhão você já tem nesse exercício que nós fizemos. Milionário você já é. Perfeito? Fico por aqui. Um abraço e vamos em frente.